Bom, boa noite a todos. Meu nome é André Ribeiro Langovski, eu sou cardiologista, sou vice-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia e agradeço muito o convite da Sociedade de Pneumo, do Dr. Irinei, que me convidou para a gente falar um pouco sobre tabagismo e doença cardiovascular. Tabagismo, para mim, como cardiologista, é um tema bastante caro, porque eu sou médico da Secretaria Estadual de Saúde já há quase 20 anos e eu trabalhei vários anos na divisão de risco cardiovascular e tabagismo. Das 22 regionais de saúde, eu fui a 20 delas para dar treinamento para as equipes de saúde como tratar tabagismo. E até o ano passado eu era o médico do programa de tabagismo da Unimed Curitiba, né? Esse ano eu abri mão disso por uma questão de dificuldade de consultório, mas eu comecei lá na Unimed com um programa piloto com os funcionários e depois a gente abriu o programa Você Sem Cigarro, todos eles consultavam comigo, né? Então, e assim, foi muito interessante o desafio que o Irinei me passou, porque eu já falei uma vez sobre cigarro eletrônico, mas foi muito interessante. Na verdade, eu perdi aquela minha aula, então eu comecei do zero novamente e foi bom, porque eu não peguei nada da minha aula antiga que eu dei no congresso e fui pesquisar tudo de novo. Mas, assim, claro, eu não vou falar sobre tabagismo em geral aqui, né? Mas, assim, eu acho que de tudo isso que a gente está vendo aqui hoje sobre tabagismo, vai ser muito interessante, além de falar sobre a doença cardiovascular junto com o cigarro eletrônico, a gente falar também e ter essa noção que cigarro eletrônico, pelo menos para mim, até prova em contrário, ou tabagismo de cigarro convencional, a gente considera todo mundo tabagista, né? Então, o que acontece só é que a gente não, como é muito recente ainda o vape, a gente não tem ainda uma observação assim, como se fosse um estudo de coorte, assim, para ver o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, né? E é importante isso daqui, né? 1/3 das mortes tabaco relacionadas se devem à doença cardiovascular, né? E uma outra situação que eu achei bastante interessante, é que depois eu vou voltar nisso, é essa informação aqui, ó. Indivíduos que fumam apenas um cigarro ao dia, cigarro convencional, eles possuem cerca de 40 a 50% do risco cardiovascular aumentado em comparação a fumantes de uma carteira. Então, um cigarro por dia, ele dá metade do risco de doença cardiovascular do fumante fumar uma carteira, né? Então, isso é bastante importante. Esse daqui é um mapa que eu busquei de onde o cigarro eletrônico é regulado hoje no mundo. Então, o azul é onde ele é vendido e ele tem uma regulação, né? Tem uma legislação, onde ele é proibido, que está em vermelho, então azul é permitido a venda, mas tem uma regulação em cima, o vermelho não é permitido, e o cinza é liberado geral, né? Então, vende-se e não há nenhum tipo de regulação. Aí eu fui buscar esse primeiro, para a gente falar um pouquinho do efeito, né, do tabagismo, de uma maneira geral, nas doenças cardiovasculares, até um pouco de fisiopatologia. E quando a gente olha aqui as doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, e daí aqui ele fala que tanto o cigarro como o cigarro eletrônico, né, ele vai causar. Então, aqui a gente vê a primeira semelhança, quer dizer, tanto cigarro convencional quanto cigarro eletrônico, ele vai causar um aumento no estresse oxidativo e uma redução na atividade do óxido nítrico. Isso reduz aqui as células endoteliais, uma série de fatores
aqui do endotélio e vai fazer com que reduza a função endotelial, aumente a aterosclerose. O cigarro, o tabagismo ou o cigarro eletrônico, ele aumenta a resistência à insulina, aumentando a síndrome metabólica e a obesidade. E, obviamente, pela nicotina, aumenta a atividade simpática, né? Sistema nervoso simpático. Então, ocorre aumento da pressão arterial e fibrilação atrial, né? Que a gente vê com bastante frequência no consultório, até os pacientes vão ficando mais velhos, eles têm maior risco de fibrilação atrial. Então, essa conjuntura aqui, ela leva a um aumento das doenças cardiovasculares, aí entenda-se doença cardiovascular, tanto doença arterial coronariana, AVC, síndromes coronarianas agudas, trombose venosa profunda e internamentos devido à insuficiência cardíaca por hipertensão arterial não controlada e fibrilação atrial. E é interessante, até porque a gente às vezes vê no consultório paciente que ele já chega para a gente com insuficiência cardíaca e quando a gente vai ver, ele já tem fibrilação atrial de muito tempo e ele estava assintomático. Então, o risco de fazer AVC e tudo mais é importante. Então, assim, sobre a disfunção endotelial, é o primeiro degrau para a doença cardiovascular. O tabaco, então, ele reduz a produção de substâncias vasodilatadoras, tanto óxido nítrico quanto prostaciclinas. Existe um estresse oxidativo pela liberação de superóxidos, que reduz a formação de óxido nítrico, desvia esse óxido nítrico para a via de formação de peroxinitrito e também aumenta o colesterol LDL. Então, quem fuma tem HDL, que é o colesterol bom, baixo, e LDL mais alto por conta disso, né? Por causa desse estresse oxidativo. E as citocinas inflamatórias, então, elas aceleram o processo aterosclerótico. Tabaco causa, então, ativação plaquetária, estimula a cascata de coagulação, reduz o processo de fibrinólise, reduz a meia-vida das células progenitoras endoteliais, então, tudo isso causando disfunção endotelial. Outro que fala daquele quadro anterior, daquele esquema anterior, é justamente a doença metabólica. Então, existe um aumento da resistência à insulina e da obesidade abdominal, propiciando síndrome metabólica e diabetes. Então, isso é interessante, né? Porque a gente tem essa questão que os fumantes eles são mais magros do que os não fumantes, né? Mas o tabaco em si, ele aumenta a ocorrência de síndrome metabólica. Hipertensão arterial, então, assim, ó, fumar um cigarro aumenta a pressão arterial por ativação do sistema nervoso simpático numa média de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica já no primeiro cigarro. E daí, considerando a meia-vida de 2 horas para a nicotina, você tem um aumento sustentado dessa pressão arterial. E ela persiste elevada quando há consumo, obviamente, de mais cigarros. E é notório que a elasticidade arterial é reduzida nos fumantes e pode persistir até 10 anos após a cessação do tabagismo. A disfunção endotelial ela é difícil depois de recuperar. Doença cardiovascular como um todo, o tabagismo ele propicia um maior risco de ruptura da placa aterosclerótica e a formação do trombo. Então, existe uma incidência aumentada de espasmo coronariano, mesmo na ausência de placa, e hoje a gente tem 2 condições que a gente discute muito nos congressos, que é a sigla, né, TINOCA e MINOCA, né? Então, que é justamente o infarto agudo do miocárdio sem a oclusão da coronária, né? Então, isso daqui pode ser uma causa, né, de MINOCA, né? O tabagismo com espasmo coronariano causando um infarto. Predisposição genética de orientais, então, para o vasoespasmo, mais do que os ocidentais.
Tem um risco aumentado de ruptura de aneurisma cerebral, hemorragia subaracnoide e de AVC isquêmico. Morte súbita em fumantes jovens, geralmente é por doença coronariana ou ruptura de aneurisma, né? E o número de cigarros tem correspondência ao aumento do risco cardiovascular, porém não é um aumento linear. Então, eu falei lá no primeiro slide que a pessoa fumar um cigarro por dia, ela já tem 50% do risco de doença cardiovascular que uma pessoa que fuma uma carteira. Então, não há dose segura para consumo de tabaco. Não há. Bom, com relação ao aneurisma de aorta abdominal, doença arterial periférica, o risco de aneurisma de aorta abdominal é 5 vezes maior em fumantes e 2 vezes maior em ex-fumantes. Tem aquela doença vascular, né, aterosclerose obliterante, que ocorre principalmente na aorta abdominal e artérias de membros inferiores. O risco é 3 vezes maior em fumantes. E a tromboangite obliterante, que ocorre daí em fumantes pesados, né? Fibrilação arterial e tromboembolismo, o tabagismo, então, ele causa vasoconstrição, aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, 10 a 15 batimentos. Por meio do estímulo do tônus simpático, isso ocorre um aumento de 150% na epinefrina plasmática, né? Então, essa é uma, inclusive, das situações pela qual o fumante, quando ele para de fumar, ele engorda. Em média, um fumante engorda 4 quilos, né? Não, 2 quilos, né? Mas muito por causa disso. Então, o metabolismo do fumante, ele é mais acelerado também por causa desse aumento da epinefrina plasmática. Só que a nicotina em si, ela tem um dano também ela contribui para a fibrose do tecido atrial. Então, aí tem a ver com essa questão que a gente está falando, né? Do aparecimento e do uso agora muito disseminado do cigarro eletrônico, mas é algo relativamente recente. Quem sabe a gente comece a ver isso daqui, ó, porque quando a gente fala em cigarro eletrônico com uma quantidade, uma concentração de nicotina muito grande, talvez a gente comece a observar até aumento da incidência de fibrilação atrial, né? E, obviamente, que os fumantes com fibrilação atrial, eles têm maior risco de AVC embólico, né? Os fumantes pesados têm maior incidência de tromboembolismo venoso, isoladamente, ou associado especialmente a casos de câncer ou infarto agudo do miocárdio. Hoje, uma área que tem se desenvolvido muito na cardiologia é a cardio-oncologia, né? Então, hoje, todo paciente com câncer, ele deve fazer uma avaliação cardiológica, e eu tenho vários pacientes que eu trato e acompanho, porque durante o curso da quimioterapia, eles fazem miocardite, né? Então, a gente diagnostica isso, algumas miocardites não têm repercussão funcional, o ecocardiograma é normal, mas só tem um aumento da troponina, né? A gente vai seguindo esses pacientes e alguns chegam em franca insuficiência cardíaca por uso de quimioterápico. Então, hoje é uma área da cardiologia que tem crescido bastante a cardio-oncologia. Bom, aí tem esse artigo, que é de 2016, mas que eu achei que valia a pena trazer, porque ele fala sobre essa toxicidade da nicotina, né? Aí só para cigarro eletrônico. Então, já é sabido que não há associação de terapia de reposição de nicotina com eventos cardiovasculares maiores, tá? Não há caso de infarto, tudo isso a pessoa que está fazendo TRN. Existe um leve aumento de eventos menores, como taquicardia e arritmia, né? Mas não há diferença de mortalidade. Óbvio, né? Você está dando nicotina e às vezes você tem que pesar muito a mão, porque às vezes a gente tem que cuidar qual adesivo você vai fazer para o paciente, senão você intoxica ele com nicotina e ele às vezes vai se queixar de taquicardia, esse tipo de coisa. Mas não são situações graves na reposição de nicotina. Só que
na liberação e a farmacocinética de nicotina nos cigarros eletrônicos, a liberação depende do dispositivo, geralmente ela é menor, porém depende da voltagem das baterias. Isso eu não sabia, né? Os pods mais novos, eles têm uma bateria que ela é mais potente, ela libera mais rápido nicotina, né? Mesmo assim, a absorção é um pouco mais lenta do que nos cigarros convencionais. E o uso intermitente do cigarro eletrônico ao longo do dia propicia menos picos plasmáticos de nicotina. Mas é o que a doutora comentou ali, quer dizer, você ter um pod que é muito mais fácil, a pessoa pode consumir muito mais, né, nicotina. Então, enfim, ela não precisa mais descer para acender um cigarro, né? E aqui é uma outra revisão sistemática, essa é de 2021, né? E eu quero colocar aqui eles fizeram uma revisão de todos os artigos de cigarro eletrônico, né? E os efeitos adversos que eles observaram nesses artigos. Então, assim, se você for comparar cigarro eletrônico com o cigarro convencional, os estudos eles mostram que o risco de doença cardiovascular ele é menor, tá? Mas comparando o cigarro eletrônico com o cigarro convencional. Mas a primeira crítica que eu coloco aqui é o seguinte: nós não sabemos disso ainda, porque como o cigarro eletrônico é muito recente, né? Vamos pensar ali 2010, né? Que começou, mas e a gente está falando então de um horizonte de 14 anos, 14 anos para você pensar em desenvolvimento de placa, principalmente em pacientes jovens, porque o público desse cigarro eletrônico geralmente é o paciente jovem. Então, hoje a gente vê que ainda existe evidência que o risco de doença cardiovascular é menor. Talvez isso mude. E a aterosclerose, interessantemente, ela é maior nesses pacientes ou nessas pessoas que usam cigarro eletrônico. Então, o que eu posso inferir? Se eu estou tendo mais aterosclerose no cigarro eletrônico, daqui a pouco eu vou começar a ter mais infarto, né? Então, essa flechinha aqui, ela pode alterar, né? Mudar. Bom, então, o que a gente vê, né? Alguns estudos dizem, por exemplo, que aumenta mais o LDL, né? O HDL, os estudos não mostram diferente. O colesterol total parece que reduz. Proteína C reativa é menor, vamos dizer, não é que reduza, né? É menor do que do cigarro normal. Então, a proteína C reativa é muito importante quando a gente vai acompanhar pacientes de alto risco. Então, hoje a gente sabe que não só o tamanho da placa aterosclerótica é importante, mas o nível de inflamação do paciente. Então, aquele paciente que tem síndrome metabólica, que ele é sedentário, que ele é tabagista, ele é um paciente mais inflamado. E a gente vê isso na PCR ultrassensível. Esse paciente tem risco maior dessa inflamação romper essa placa aterosclerótica e causar um infarto, por exemplo, né? Bom, esse outro artigo fala sobre justamente esse switching, né? De trocar o cigarro convencional para o eletrônico. Então, 145 fumantes que haviam fumado ao menos 15 cigarros por dia nos últimos 2 anos foram randomizados para cigarro convencional ou eletrônico. E após um mês, houve melhora significativa da função endotelial e da complacência vascular. Só que não houve diferença entre cigarro eletrônico com ou sem nicotina. Interessante isso, né? Quer dizer, mesmo não é só a nicotina que causa isso, mas assim, o cigarro eletrônico parece que ele melhora um pouco nesse artigo a função vascular. Isso é mostrado aqui. Então, você vê, por exemplo, que o cigarro, eles mediram a complacência vascular, o cigarro convencional. Depois de um mês, não houve diferença estatística. Depois de um mês que ele trocou de cigarro convencional
para cigarro eletrônico, tanto com ou sem nicotina, houve uma melhora dessa complacência vascular. E daí, assim, para finalizar, esse é né, o ESC, né, que é o European Society of Cardiology, então, é um dos, junto com a American Heart Association e o American College of Cardiology, são as entidades, né, na Europa, respectivamente, e nos Estados Unidos, que lançam as diretrizes e que vão mostrando onde a gente vai se balizar. E essa é como se fosse um tipo de uma diretriz que foi publicada em 2020, que na verdade não é uma diretriz, mas é uma revisão clínica do ESC sobre o efeito do cigarro, né, de tabaco, o cigarro eletrônico e o narguilé na função endotelial e as suas complicações. Então, eu achei bem interessante isso daqui. Aqui mostra o narguilé também. Então, o narguilé em azulzinho, tudo que for azul aqui é narguilé, o vermelho é cigarro convencional e o verde é o cigarro eletrônico. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o risco de AVC, ele é aumentado em todos eles, né? Aqui as cruzinhas são o nível de evidência. Se a evidência disso é forte, é média ou ela é fraca, né? Então, a gente vê que o maior risco de AVC aqui nos artigos que foram revisados é do narguilé. Mas o nível aqui de evidência é fraco, então talvez se saírem outros artigos, talvez isso caia por terra, né? Mas, de toda forma, a gente vê que ainda, comparando o cigarro com o vape, o cigarro ele tem um risco maior de AVC do que o vape. Aí, em relação à dependência, né? Então, existe a dependência é muito semelhante entre cigarro eletrônico e narguilé e muito maior em cigarro convencional. Isso é meio óbvio assim. Em relação a infarto, né? O odds ratio do infarto ainda é maior para o cigarro convencional. Perfeito. Mas é aquilo que eu falei, nós estamos com um produto que está 10, 15 anos no mercado. Talvez isso modifique um pouco. Mas veja que, se a gente for comparar que o odds ratio do cigarro é 2,95 e do cigarro eletrônico é 2,11, né? Então, não é tanta diferença assim, né? Aí, o DPOC, francamente, o risco maior para o cigarro convencional, né? A doença arterial coronariana, de uma maneira geral, né? Então, aí a gente não coloca só infarto agudo do miocárdio. É aumentado para ambos, mas aqui, claro, há menos artigos, ele fala que o narguilé mostrou ainda um risco maior ainda. Com relação à complacência vascular, são muito semelhantes. O cigarro eletrônico, ele não tem tanta alteração na complacência vascular quanto os demais. A disfunção endotelial periférica, ela mostra ainda o cigarro convencional como o principal, e disfunção erétil não há ainda evidência, nem de narguilé e nem de cigarro eletrônico com relação à disfunção erétil. Bom, e daí, isso daqui é uma tabela que eu achei interessante, né? Isso vocês conhecem muito melhor do que eu, mas assim, como varia quando a gente pega um cigarro eletrônico e um narguilé, a quantidade dessas substâncias varia muito. Por exemplo, varia muito principalmente no cigarro eletrônico. Então, se a gente for ver o formaldeído, por exemplo, do cigarro comum é de 7 a 10 microgramas por inalação.
Mas quando a gente vai ver o cigarro eletrônico, é de 0,12 a 82. Então, essa é uma das grandes críticas que se faz ao cigarro eletrônico, e eu não vou falar aqui sobre todas elas, mas assim, você não sabe o que tem ali dentro, né? Então, pode ter uma concentração muito elevada de uma dessas substâncias, por exemplo, ou outra, né? E daí aqui um desenho esquemático sobre os efeitos adversos, né? E o que a gente vê do cigarro eletrônico é justamente essa fibrose de múltiplos órgãos, DPOC, câncer, doença isquêmica cardíaca, disfunção endotelial, AVC isquêmico e uma desregulação do ciclo circadiano. Então, para concluir, e concluir com o ESC, que é a Sociedade, né, da Cardiologia, a conclusão desse documento foi o seguinte: a evidência de que a fumaça do cigarro eletrônico é menos tóxica do que o cigarro convencional. Contudo, a afirmação de 95% menos toxicidade deve ser revista pelo NHS britânico. Né? Eles fazem essa recomendação, e pelo Royal College of Physicians, devido ao consistente aumento de evidências mostrando o contrário. Então, ele parece ser menos tóxico, mas não tanto assim, né? Então, essa é uma crítica e provavelmente essas sociedades aqui inglesas elas vão ter que rever esse posicionamento. Então, é isso. Muito obrigado.